Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. O ano de 2014 já caminha a passos largos, tanto que nem podemos chamá-lo mais de ano novo, não é verdade? E muitos eventos vultosos estão programados para este ano. Será que nós estamos preparados, nós brasileiros, estamos preparados para as implicações dessas realizações? E os nossos governantes, será que eles também se prepararam? No Cultura Entrevista de hoje, recebemos a participação do educador, consultor e psicólogo Hudson Miranda, que também é um observador atento dos acontecimentos sociais brasileiros. Hudson, obrigado pela presença aqui na TV Cultura. Eu que agradeço, Alex, a oportunidade de revê-lo, né, depois já de algum tempo, e de ter esse encontro novo com os seus telespectadores. Bom, quase um ano sem vir ao programa, não pode ficar tão distante aqui dos nossos telespectadores, hein? Sim. E o ano começou realmente movimentado? Sim, em vários aspectos, né? Resta saber qual a ênfase nós vamos dar. Economia, né? O cardápio é enorme, né? Pois é. De acontecimentos de um ano que promete ser um ano extremamente movimentado. Haja visto que é um ano de Copa do Mundo, né? Quer dizer, há um movimento muito grande na área esportiva. É um ano que se aproxima também das Olimpíadas, estamos há 2 anos, né, aproximadamente das Olimpíadas, e é um ano de eleições gerais no Brasil, né? Só para alguns dos grandes acontecimentos já previstos para 2014. Nós vamos tratar de cada um desses casos aqui no Cultura Entrevista de hoje. Bom, mas uma das primeiras notícias de maior repercussão no começo do ano foi justamente uma situação aqui específica do Vale do Aço, que foi um aumento de aproximadamente 15% nos crimes violentos contra a vida. E aí eu estou me referindo a homicídios, a latrocínios, a legítima defesa, enfim, onde a vida foi tirada de uma forma violenta. A cada 2 dias e meio, uma pessoa foi assassinada aqui no Vale do Aço. Como um estudioso do tema, na área da psicologia, como é que o senhor recebeu informação como essa? Sempre a gente recebe essa situação, essas informações, são várias pesquisas espalhadas pelo Brasil, cada uma com seu recorte, a sua perspectiva, no sentido de tentar compreender o avanço da criminalidade e das várias formas de violência no país. Em específico no Vale do Aço, é claro que a gente recebe sempre com apreensão e com preocupação, né? A exemplo dos outros estados e outras grandes cidades e regiões metropolitanas do país, que também têm sido alvo, né, de divulgação de pesquisas a respeito desse aumento da criminalidade. É preciso que a gente entenda que isso é uma situação multifatorial. Quando a gente está falando desses recortes, nós precisamos colocar numa série de contextos, né, para compreender como é grave essa situação da segurança pública no país, uma vez que a gente ainda não foi contemplado com um plano de segurança unificado, né, com uma linha clara entre os entes federados, né, entre os estados, os secretários de segurança, entre as polícias. Nós precisamos de uma atuação mais efetiva do nosso legislativo, que é quem formula e promulga as leis, né? De maneira que nós tenhamos uma legislação mais ágil, menos cheia de brechas, né? E que promova, né, que permita à justiça mais agilidade, de maneira que ela consiga promover real justiça. Então nós precisamos, quando a gente fala de segurança pública, nós estamos falando de um conjunto sistêmico, nós estamos falando de delegacias que funcionem no registro, na investigação adequada, nós estamos falando de um Ministério Público forte, nós estamos falando de um judiciário, né, como um todo que seja ágil, nós estamos falando também de ações preventivas de mediação de conflitos em várias instâncias da sociedade, lembrando que nós temos na justiça, Alex, só para que o seu telespectador possa compreender, algo em torno de 90 milhões de processos para serem julgados, né? Lembrando que a nossa população é de cerca de 200 milhões de habitantes. E a gente extraindo aí as crianças, nós temos aí praticamente um processo por habitante no Brasil. Isso demonstra um certo adoecimento, né, sério da sociedade. Uma sociedade é um sintoma de uma sociedade que tem dificuldade para sentar e dialogar e resolver seus problemas e enxergar a justiça como última instância já de um processo de desgaste, de tentativas, né, de diálogo e de acordo, né, de conciliação. O fato curioso é que já existe, inclusive, centrais de conciliação, algum incentivo aqui e acolá nas comarcas
no interior do Brasil que privam essa questão da negociação para evitar que um processo se arraste, mas enfim, são casos Mas elas isolados. são sintomáticas, né? Porque elas já são protagonizadas pelo sistema judiciário no sentido de desafogar, de desasfixiar, né? de tirá-lo da situação de asfixia, de mutirões de esforços louváveis, evidentemente, mas nós precisamos de várias instâncias da sociedade integradas num esforço preventivo, né, permanente, de maneira que essas conciliações, essas arbitragens, essas formas de mediação de conflitos atuem preventivamente a fim de evitar que esses conflitos desaguem desnecessariamente na justiça e a coloque numa situação crítica onde ela acaba não julgando, né, ou tendo dificuldades ou morosidade para julgar as grandes questões importantes e relevantes que mereçam o seu olhar e a sua intervenção, né? Porque ela é guardiã absoluta da legislação, mas nós precisamos fazer com que o número de crimes banais, por exemplo, que é um número assustador, diminua em razão dessa ação preventiva que a sociedade precisa ter nas várias instâncias, né? Sobretudo na educação. Eu acho que é um espaço que reúne uma grande parcela da população, nos espaços de trabalho, né? Então a nossa instância educacional e a instância do mundo do trabalho são grandes instâncias importantes que precisam aprender, serem capacitadas, né? E instaurarem uma cultura de mediação de conflitos que evitem esse litígio, né? Essa onda de litígio que asfixia a justiça brasileira, né? Agora, é curioso que muitas pessoas defendem leis mais rigorosas, penas mais rigorosas, mais anos de cadeia, mas ninguém fala numa coisa fundamental que é a mudança no sistema penitenciário brasileiro, que não recupera ninguém de fato hoje. Eu venho falando disso já há algum tempo, né? Que o sistema de segurança também é composto, né? Quando a gente fala de punição, nós estamos falando de um processo, né? De agilidade no flagrante, né? Na captura daqueles indivíduos que cometem os crimes mais graves e que precisam ser retirados temporariamente do convívio social, né? No andamento da investigação e do processo, né? Da instalação do processo, que sejam enxutos também, no julgamento e no cumprimento de uma pena compatível com o cometimento do crime, né? E aí entra o sistema penitenciário, que é para onde esses indivíduos, né, essas pessoas são levadas para experimentarem a situação do quanto é desinteressante o crime, né? E aí você tem algumas fases, que é essa fase de cumprimento da pena associada àquela fase de possibilidade de recuperação, de reinserção social, né? E é para isso que o sistema penitenciário existe, para fazer o cumprimento da pena específica, né, aquela de privação de liberdade, associado à abertura de possibilidades e à construção e à consolidação de possibilidades, para que esse indivíduo, ao rever, né, ao refletir sobre a sua ação criminosa, né, e ao chegar à conclusão de que é desinteressante o crime, né, estar inserido nesse contexto criminal, ele possa, então, investir na sua reinserção de maneira ordenada. Só que o nosso sistema penitenciário é uma vergonha, é uma questão de direitos humanos mesmo, uma calamidade absurda, e ele, nos últimos tempos, vem sendo colocado como parte do discurso político, mas as ações efetivas de escala, né, nós temos algumas exceções, né, protagonizadas, no caso de Minas Gerais tem a primeira penitenciária resultante de uma parceria público-privada, né? Nós temos os esforços de alguns diretores, né, que heroicamente, né, herculeamente procuram desenvolver ações, apesar da baixa eficiência do Estado, estabelecer parcerias e fazer com que esse espaço penitenciário, né, ou prisional seja mais humano e social, adequado ao cumprimento da pena e a reinserção. É o caso, por exemplo, da penitenciária aqui perto, né, de Ipaba. Adênio Moreira, né, de Carvalho. Exatamente, Adênio Moreira de Carvalho, liderada justamente pelo Tenente Adão, né?
E em Fabriciano também, o diretor responsável pelo presídio, né, de Coronel Fabriciano, vem mantendo um esforço muito grande no sentido também de implementar ações internas nesse sentido. Mas evidentemente que nós precisamos de uma política clara, governamental, liderada pelo Ministério da Justiça e articulada com as secretarias estaduais de segurança pública, de ação social, né? No sentido de fazer com que isso seja um plano nacional. Né? Nós não podemos admitir situações como a gente já viu historicamente em vários estados e agora culminou na situação do Maranhão. Né? E eu vejo com muita preocupação, né, e estranhamento quando uma governadora que já foi senadora, já foi governadora de estado algumas vezes, né? E tem a carreira que tem como a governadora do Maranhão, né, Rosiana Sarney, vem a público dizer que a situação de violência no estado, né, é derivada do aumento da riqueza da distribuição de renda no estado. Nós sabemos, né, que isso é inverdade, porque os números estão aí para confirmar que o Maranhão ainda é um dos estados mais pobres, mais miseráveis do Brasil. E se a gente partir desse pressuposto, acreditar nessa falácia, então quem deve estar em guerra civil é a Suécia, a Finlândia, a Holanda, né? A Dinamarca. E o melhor refúgio então seria o Haiti, o Sudão ou coisas dessa natureza, né? Tá. Então acho que a gente precisa identificar esses discursos e começar a reagir enquanto sociedade, se é que a gente quer uma sociedade mais segura, né? Porque a sociedade segura não é só aquela que torna as prisões repletas de pessoas, né, depósitos humanos, né? Nós precisamos rever esse conceito. É curioso, você citou o caso do Edmar, lá de Coronel Fabriciano. O Edmar é oriundo da penitenciária de Paba. Ele saiu lá, trabalhava com o doutor Adão e foi trabalhar em Coronel Fabriciano, portanto levou para o presídio, esse conceito, né? O presídio, o conceito de um cumprimento diferente da aplicação da lei de execuções penais. Exato, eu já estive, inclusive, com o diretor Edmar, do presídio de Coronel Fabriciano. Eu venho tentando, inclusive, né, estabelecer uma parceria com o presídio nesse sentido. E a gente vê o esforço dele. O Edmar é um educador, né? Isso. Ele é um pedagogo. Então é muito interessante a visão dele sobre a legislação, o rigor que ela precisa estabelecer, mas a consciência de que aquelas pessoas que ali estão numa condição provisória, que precisam estar submetidas ao rigor da lei, mas dentro de condições humanas, responsáveis, e considerando que elas em algum momento retornarão à sociedade e precisarão retornar em condições mais favoráveis, menos vulneráveis, e mais adequadas, né, ao convívio social quando retornarem à sociedade e cumprirem a sua dívida, né, penal com a sociedade. Eu li que essa história de que as pessoas pensam de que cometer um crime tem que ser julgado, trancafiado e ficar na cadeia até a morte, isso é o positivismo jurídico, né? Acho que mais que o positivismo jurídico, ela é o conceito de vingança. Mas não é isso, não é esse o propósito do sistema penitenciário, não é vingança. Não pode. Né? Eu acho que ele tem que manter o rigor. Ele tem que ter o rigor da lei. Eu acho que a nossa lei, em algumas questões, é muito permissiva, né? Em algumas questões. Possui muitas brechas para recursos excessivos. Eu acho que os recursos, eles têm a sua função, obviamente, né? Porque a legislação precisa contemplar o direito pleno à defesa, né? E todas as possibilidades, né, que isso representa, né? Mas existe um momento que isso acaba sendo meramente uma coisa só para adiar o inevitável, né? Ou então fazer com que aquilo seja apenas um mero instrumento para que a justiça não se estabeleça de maneira plena. Né? Então nós precisamos rever os nossos códigos, a nossa legislação, torná-las mais enxuta para agilizar os processos, né? Para acabar com essa sensação de impunidade, né? E em todas as pontas, desde a ação policial que precisa ser revista, desde a formação de policiais, aperfeiçoamento da ação policial, das estratégias, a integração da tecnologia da informação entre as polícias, né? Passando pela agilização da justiça, modernização em larga escala da justiça e da legislação, obviamente, para instrumentalizar os seus operadores, seja o Ministério Público e seja os magistrados, né? E, na outra ponta, precisamos modernizar o sistema penitenciário de maneira, inclusive, que ele se torne sustentável, né? Sustentável, humano, né? Rigoroso,
evidentemente, rigoroso, dentro do rigor da lei, né, dentro do que foi estabelecido, e ao mesmo tempo permita àqueles que têm condição de reinserção social condições para tal, né? Aí sim nós vamos ter um sistema que funciona. Não adianta a gente investir em qualquer uma dessas pontas isoladamente, porque elas interagem o tempo inteiro, elas compõem um sistema que garante ou não, de acordo com a sua saúde ou o seu nível de adoecimento, de precariedade, a segurança ou a vulnerabilidade da sociedade. Só para fecharmos esse bloco aqui, é preciso lembrar que nesse contexto todo do crescimento, recrudescimento da violência, o único programa que existe, mesmo assim, funciona pontualmente em alguns municípios, um programa de resistência às drogas e violência, é o PROERD. Enfim, é muito pouco, pouco. O PROERD é muito pouco, não deveria ser só um programa colocar nas costas do PROERD, né? Toda a ponta, né? todo o peso e a responsabilidade de reestruturar a percepção de segurança e a sensação de segurança pelo cidadão e concentrar também todo o olhar somente no tráfico de drogas ter uma visão muito simplista do sistema de segurança e da complexidade da vulnerabilidade social que nós vivemos hoje em dia. Sem contar que, apesar da grandeza do PROERD, ele só atinge crianças numa determinada faixa etária, parece que entre quarta e quinta séries, e não tem uma continuidade. Né? Quando chega a adolescência, não existe mais um programa. Não. É lamentável. Há muitos problemas que nós podemos discutir isso numa outra oportunidade, né? Sobre esses programas ligados às drogas. Né? Ok. Nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos na sequência aqui do Cultura Entrevista, que debate assuntos desse ano quente, que será 2014. É um minuto só. Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, Bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Estamos de volta com o Cultura Entrevista e o ano de 2014 promete. Copa do Mundo, eleições gerais. Será que tem clima para mudança de legenda partidária na presidência da República? Já são aí 3 mandatos concluídos, Hudson Miranda. Será que o brasileiro vai querer mudar aí a legenda partidária, tirar o Partido dos Trabalhadores, ou não tem clima para isso? Olha, você quer começar pela Copa? Vamos começar pela questão eleitoral. A questão eleitoral? Então vamos lá. Bem, nós estamos numa situação que eu considero que ainda é muito bizarra, né? Porque as legendas ainda não conseguiram dar autenticidade a si mesmas, né? Então nós temos um monte de partidos que falam de maneira muito similar, que tem um discurso muito linear, extremamente abrangente, pouco focado e que a gente não sabe onde eles querem chegar. Há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, a gente observava, sobretudo no início do processo de redemocratização, que quando havia algum problema, alguma temática, algum desafio de discussão nacional, os políticos se reuniam com seus assessores, especialistas em cada área, para desenvolver os seus planos programáticos, né? A gente observa que agora as reuniões, quem tem o protagonismo são os marqueteiros, né? E ao invés de termos realmente um plano que tem chances de ser execuível, seja um plano sério, nós temos agora objetos de ficção, né? E a sensação que temos, é claro que tudo que eu estou dizendo tem exceções, mas nós não podemos falar que o Brasil vai avançar só com exceções, nós precisamos de escala. A sensação que temos é que a cada eleição reúne-se os marqueteiros
junto com os políticos que são candidatos, para desenvolver o seguinte: qual de nós vai conseguir desenvolver um plano mais sedutor, né, mais interessante, para convencer o sujeito, mas aí não estou preocupado se ele vai ser exequível ou não, se ele vai sair do papel e se transformar numa realidade ou não, mas qual que vai seduzir melhor na televisão, no rádio, né? Como é que é o objeto de ficção mais interessante, né, que se transforme no objeto de desejo da população, né? Então, é uma propaganda enganosa. É lógico que, ao não ser exequível essas propostas que são apresentadas ao eleitorado, isso vai gerar depois uma frustração. E aliás, essa frustração tem sido recorrente em todas as esferas, né? Em esferas municipais, na esfera nos estados, né? E na esfera federal em algumas dimensões também. Isso não estamos negando que em todas as esferas tenham ocorrido exceções e avanços, mas nós estamos dizendo de um comportamento cultural na nossa classe política e que tem sido muito danoso para a democracia, para os próprios bons políticos, né, que existem servidores sérios, existem políticos sérios em todas as esferas, em todas as instâncias, mas infelizmente o que tem aparecido mais e que tem dado uma sensação de protagonismo são aqueles que têm agido dessa maneira completamente distorcida do que a gente chama de espírito público. Dizem que as manifestações de junho de 2013, essas manifestações tiraram da agenda o debate político, as negociações eleitorais que já tinham começado em 2013. E agora esse debate volta com mais intensidade agora nesse começo de ano, já que é o ano eleitoral? Pelo menos na minha percepção, eu não vejo ainda um sinal claro de que essas movimentações políticas são uma resposta autêntica, profunda, abrangente, verdadeira às manifestações e às demandas sociais que têm se apresentado, né? Aí nós podemos ser um pouco mais claros. Qual a alternativa que tem se apresentado como alternativa à candidatura à reeleição da presidente Dilma Rousseff? Eu estive no Nordeste brasileiro, o Aécio Neves lá é um nome apagado, para não dizer outra coisa. Sim, e aí você caminha então para o Eduardo Campos, né? E a proximidade com a Marina Silva, né? A ex-ministra e ex-senadora foi candidata há 4 anos atrás, e o que me chama muita atenção, em uma das suas entrevistas, cujo discurso tem sido cada vez mais sofisticado, muito interessante, voltado para a gestão sustentável e assim por diante, com responsabilidade socioambiental e etc., mas me chamou muita atenção um dos jornalistas, inclusive foi na própria TV Cultura de São Paulo, né, uma das entrevistas, onde um jornalista a perguntou sobre o seu projeto e as suas percepções sobre a economia, sobre a sua gestão, né, qual que seria a perspectiva econômica para o Brasil. E ela não soube responder, ela disse que não tinha opinião formada ainda, mesmo tendo sido candidata há 4 anos atrás. Ela teve 4 anos para pensar isso. Isso me deixa muito preocupado, né, porque entra na linha daqueles que se apresentam como um plano que é alternativo e interessante para o país, mas que na hora que vai ser questionado com a sua abrangência e a sua profundidade, não se mostra consistente o suficiente para gerir o próprio país, né? E a própria aproximação e ainda indefinida do Eduardo Campos da Marina, né, que não sabe, que não declara se vai ou não vai ser vice, né? E aí o Eduardo Campos, por exemplo, ensaia uma aproximação com o PSDB. E aí a gente vê uma discrepância de filosofias, né, de visão de gestão pública sendo amarradas, sendo costuradas, né, em possibilidades, não pelo projeto programático, mas pelo um projeto de poder, que se assemelha aos demais. O que a gente tem visto é isso, né? Então, nesse sentido, o que eu, em resumo, né, é claro que essa é uma situação extremamente complexa para analisar, e eu acho que teremos ao longo do ano outras oportunidades para discutir detalhes sobre esse movimento partidário, né? Que eu acho que deve esquentar lá para abril e maio. Mas, só para terminar, eu acho que é importante a gente entender que o recado das ruas, efetivamente, ainda não foi assimilado de maneira cultural
pelos partidos políticos, e isso não foi transformado em ações e programas viáveis para a gestão que vai se iniciar em 2015, ou seja, para a disputa de 2014. Foi até bom você tocar nesse assunto, porque há promessas de volta das manifestações na época da Copa do Mundo. Sim. E a Copa do Mundo, no ano eleitoral, é impossível desassociar, né? Não fazer essa desassociação. Quer dizer, implicações vêm pela frente aí. Uhum. Olha, inclusive quando a gente fala de Copa do Mundo, né, eu acho que a promessa de retorno deriva justamente das notícias que demonstram que o recado dado pelas ruas em junho, né, e agosto de 2013 não se transformaram em medidas claras, concretas e de escalas capazes de satisfazer a população, né? Então a gente vê gastos abusivos nos estádios, a gente vê cancelamento de obras importantes de mobilidade pública e que seriam importantes para a população, mais importantes do que o próprio evento. O evento é um pretexto esportivo para a congregação mundial e que precisa deixar legados do ponto de vista de políticas do esporte, de políticas sociais e urbanas para a sociedade, né, como legado. E a gente está vendo isso, de certa forma, sendo dissolvido, né, por ingerência, por incompetência, por falta de planejamento adequado, né, em várias instâncias, né, e a população está sendo informada. Hoje nós estamos numa era de redes sociais, de tecnologia muito rápida, de internet, né? Então essas informações, elas circulam muito mais rapidamente, né? E nós temos com essa tecnologia registros múltiplos, né? Nós temos, as pessoas estão mais vigilantes, estão mais atentas, estão se comunicando mais, estão se articulando mais. Então a percepção que se tem com a chegada da Copa é que os trabalhos de intensificação é para a realização do evento de uma maneira protocolar, né? Porque o cancelamento, nós tivemos um cancelamento recente aí de mais de 14 obras de mobilidade urbana em todo o país, porque não vai dar tempo de serem realizadas, né? Então, os aeroportos, as atividades de infraestrutura que o Brasil tanto precisa, não só para a Copa, como pós-Copa, né? Quer dizer, para a população como um todo e para dar vazão ao desenvolvimento que o país, que a janela de desenvolvimento que esses eventos trazem, de visibilidade para o país, né? Então, obviamente, que essa sensação de descaso, né, e de insensibilidade com as demandas apontadas em junho e agosto de 2013, elas estão crescendo e a gente não sabe se elas voltarem, qual a intensidade ou o nível de agressividade, né, de hostilidade que irá se manifestar de parte a parte. Hudson, é curioso porque em junho de 2013, quando você esteve aqui no Cultura Entrevista, você disse para os telespectadores o seguinte: as manifestações podem voltar de forma mais violenta. De fato, elas voltaram, embora de uma forma menos intensa, mas os black blocs foram uma previsão que você fez e acabou se concretizando. Sim, que é uma resposta à inabilidade do Estado, né? Que não soube criar canais, né, e dialogar, canais de diálogo e de mediação, de acolhimento daquelas demandas, de compreensão daquelas demandas, né? Então, ele preferiu reprimir, calar. Aliás, isso leva até a gente questionar que democracia que esses senhores, né, defendem, que essas pessoas, né, que protagonizaram, né, tanta repressão policial, né, como resposta às ruas, né, de que democracia eles falam e de que democracia eles irão falar ao se disponibilizar em 2014, né, para determinados cargos. A propósito, falam até em criminalizar as manifestações populares em 2014. Sim, o que seria uma tragédia absoluta, né? Quer dizer, seria aí sim um crime contra a democracia em si, porque a democracia ela parte do princípio de não uniformidade, de não homogeneidade, mas que todos têm direitos iguais, né, e deveres iguais, e precisam, né, são mediados pela liberdade, né, de divergir, né, e de convergir. Então nós precisamos, e isso se estabelece através da prática desse diálogo, né? E o Estado é responsável, neste caso, para mediar, acolher e criar canais nesse sentido, né? Aliás, poderiam ser criados canais até que se antecipasse, né, se os estados, se os municípios tivessem canais, se os órgãos tivessem canais de escuta, de acolhimento
de debate, né? E que as suas ações fossem pautadas, né, resultantes desse diálogo com a população, certamente ela não estaria nas ruas reivindicando e protestando contra o comportamento do próprio Estado. Okay. Né? Hoje nós vamos a um rápido intervalo e voltamos logo na sequência aqui do Cultura Entrevista. Eu lembro o contato com o programa, você que está aí nos acompanhando e tem um assunto que quer trazer aqui para essa mesa, tudo bem, temos um espaço, entrevista, @tvculturavaledoaço.com.br. Deixe lá a sua sugestão, a sua opinião. Um minuto só para o intervalo. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Ninguém é líder por acaso. Ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável, com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado e com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás, número 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. Visite também o nosso site www.buffetgi.com.br. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista e desde dezembro do ano passado surgiu, Hudson Miranda, um fenômeno social, vamos chamar assim, que é o rolezinho dos jovens. O rolezinho vem aí de uma gíria, né, do rolé, de dar um passeio, de se encontrar com os amigos nos shoppings ricos das grandes cidades, das metrópoles. E isso tem ganhado contornos de um problemão agora no mês de janeiro de 2014, porque alguns shoppings decidiram barrar a entrada desses meninos, que normalmente quase sempre vêm de periferia, ou vem funk, uma música que tem um som relativamente agressivo para alguns padrões que as pessoas ouvem, e pior, alguns jovens negros foram barrados num shopping em São Paulo, acabou em conflito. Teve problema também em Vitória, em Belo Horizonte, em menor proporção, isso ocorreu também, e essa reação realmente gerou uma celeuma no Brasil. Está havendo uma falta de habilidade dos shoppings, da segurança pública em lidar com essa situação? Sem dúvida nenhuma. Aliás, o movimento, a sua vertente agressiva, ela pode encontrar, né, combustível exatamente na falta de diálogo, na falta de canais de mediação. Né? Então, eu acho que a gente precisa esclarecer algumas coisas importantes. Primeiro, que eles não foram só a shoppings ricos, eles foram também a shoppings que são ditos mais populares, como o Itaquera, por exemplo, em São Paulo. Sim, o Itaquera é mais popular. É mais popular. Então, segundo, a questão do rolezinho, da reunião de grupos,
ela deixa exposto uma situação de discriminação social, né, que já existe no Brasil há décadas, né, e que já foi exposta em outras oportunidades. Mas se a gente observar, certamente quando a gente começou, por exemplo, o Facebook ou o Orkut, né, nós tínhamos várias reuniões, por exemplo, da classe média e média alta, né, que primeiro se apropriou, que tinha acesso a esse equipamento, né, a esse recurso, e que eram registrados, né, nos shoppings, em vários lugares, né, de grande movimentação, restaurantes, pizzarias, etc. E a gente não tinha nenhuma reclamação, né? Então, quando essa classe periférica, né, a população periférica tem acesso à internet, tem acesso à tecnologia, aos smartphones, aos aplicativos, né, que são símbolos de consumo, são assediados pela televisão, que é um mecanismo que está presente, que tem uma influência muito grande na vida do brasileiro, né? E que é assediado nas novelas, por exemplo, os jovens das novelas vão para onde? Qual é o espaço de encontro dos jovens, predominantemente nas novelas, e que dá a eles prestígio, reconhecimento e status? São os shoppings, né? Então, as praças, por exemplo, primeiro elas diminuíram, estão abandonadas em muitos casos, não tem manutenção, não tem práticas de convivência ou políticas voltadas para a juventude. Nem estética. Nem estética. Nem estética. Nem estética. Então, aliás, essa questão da estética, muito oportuna a sua colocação, porque esse jovem que busca, né, que é estimulado a consumir uma estética, né, no produto, no tênis, na forma de vestir, na forma de falar, que é difundida por um aparelho que dá muito ibope, que é a televisão, né, e pela internet também brasileira, né. Então, em resposta a isso, ele quer ambiência, ele quer ambiente estético também, que não está presente, né, através do Estado. As escolas não têm essa ambiência, não têm esse acolhimento, né? Não tem outros equipamentos culturais ou de convivência social múltipla, né? Esportiva. Então, eles não têm onde conviver e gastar essa energia, né? E se encontrar. Então, isso é um grito de socorro, é um sintoma que, infelizmente, a insensibilidade da nossa classe política, de muitas autoridades, não permite que elas enxerguem isso e ouçam o que significa isso e tomem providência. Em relação a muitos argumentos, por exemplo, de que os shoppings são espaços privados, né? E que por isso eles têm o direito de discriminar, bem, vamos rever isso aí. Eles são espaços privados? São. Mas que tem uma característica de convivência pública e de circulação pública, inclusive promovidos pelos próprios shoppings. Já visto que eles saíram daquela característica, né, de décadas atrás, de galerias comerciais, né, onde você tem aí um corredor com uma série de lojas fechadas, né, abertas no sentido de venda de produtos, para ter espaços de convivência. Cada vez mais amplos. Exatamente. As praças de alimentação, os espaços de jogos eletrônicos, a instalação de teatros e cinema, né? Que são espaços que têm como objetivo o quê? Fazer com que as pessoas permaneçam mais tempo ali para consumir. Então, qual o critério que se vai utilizar para se barrar A, B, C ou D? Né? Vai ser o estigma. Tem cara de periferia, mas o que é cara de periferia? Né? Então, assim, se fosse um grupo, por exemplo, da Savassi, do Sion, né? Se fosse um grupo de Higienópolis, certo? Do Morumbi, de Alphaville, do Leblon, será que a polícia seria chamada? Certamente que não. Certamente o que seria chamada era a mídia pelos próprios shoppings para falar assim, olha o movimento dos jovens descolados do Brasil. Olha que movimento interessante que os jovens estão fazendo, né? Aliás, existem aplicativos, né,
que promovem encontros, que mostram, que fazem com que os jovens deem notas para os lugares, né, onde eles estão, que divulguem os lugares onde eles estão. E enquanto a classe média está fazendo isso, está maravilhoso. Agora, a classe popular não pode ter esse acesso? Por que não? Agora, eu acho que isso deixa exposto várias questões, né? Entre elas, por exemplo, que nós precisamos ensinar aos nossos jovens os protocolos. Como é que se reivindica, como é que se protesta, como é que se comporta em determinados ambientes. E isso não vale só para a periferia, isso vale também para a classe média alta. E aí, rapidamente, né, que o nosso tempo é exíguo, eu posso citar para você. Eu estava no Rio de Janeiro há alguns dias atrás e fui naquele espetáculo, um musical da Elis, né, num shopping no Leblon, no Oi Casagrande. E lá a frequência é da classe média alta. E eu tinha na plateia atrás de mim, por exemplo, um grupo de jovens, onde um sabia do que se tratava e os outros não tinham lido nada sobre Elis, não sabiam, né? Muitas coisas que estavam colocando ali, porque é um musical, então coloca aspectos históricos, né, da trajetória da Elis, o contexto social e etc e tal, né, da cantora e da sua trajetória. E aí eu ouvia eles perguntando um para o outro o que significava A, B, C, D ou E, né? E conversando durante a apresentação do musical. Olha que o que é um protocolo inoportuno. Né? Assim como eu estive em Belo Horizonte num show do Zé Cabaleiro no Sesc Palladium, e eu vi um grupo de jovens que pela linguagem era da periferia, e que eu achei espetacular eles procurarem, né, a ter acesso a esse tipo de equipamento. Mas eles também passaram o tempo inteiro. Primeiro, parte deles não conhecia o Zé Cabaleiro. E foi lá. Né? Eles resolveram ir. O grupo resolveu e eles foram. Né? Segundo, que eles passaram o tempo inteiro no smartphone, navegando e comunicando entre si. E atrapalhando parte da plateia, porque ali tem um outro protocolo, né, de comportamento. Não é um show na praia ao ar livre. Né? Então nós precisamos, eu estou falando aí de 2 exemplos, né, mas aqui, por exemplo, no shopping aqui de Ipatinga, eu estive no Ipatinga Live Jazz e 2 senhoras que pareciam, né, pela linguagem, ser uma classe média alta também, passaram o tempo inteiro num dos shows conversando entre si atrás de mim. Então, assim, é só para a gente entender que nós precisamos, na verdade, abrir canais de diálogo, entender que recados são esses, que clamores são esses, que desejos são esses, e também proporcionar, além de acesso aos equipamentos, além de políticas para a juventude, e que façam com que também a periferia seja interessante, não só para o jovem da periferia, mas para que a cidade circule, se interaja, aprenda a interagir e valorizar os seus pontos culturais e socioculturais, mas precisamos também educar em termos de protocolo. E só para terminar, a questão do funk, né, que é uma das questões culturais que depois a gente pode discutir numa outra oportunidade, mas a questão do funk é o seguinte, do mesmo jeito que nós temos o funk proibidão, nós temos o permitidão. Sim. Ok? Sim. E o funk não é o único que muitas vezes tem letras que não são talvez recomendáveis, né, digamos assim, que fazem alguma apologia a uma erotização muito forte, ou em relação às drogas, ao consumo de álcool. Nessa mesma linha está o axé, está o hip hop. Sim, exatamente. Assim como eles são capazes de fazer coisas belíssimas. O que nós precisamos, por exemplo, ao invés de criticar ou querer proibir, como alguns parlamentares querem fazer, querem sufocar, que isso é falta de cultura, né? Nós precisamos criar, por exemplo, concursos, estimular, por exemplo, a produção de letras, aproveitar o ritmo que seduz os jovens, seduz adultos, seduz pessoas de todas as idades, mas estimular e premiar a produção de letras que sejam interessantes. Por que não? Né? Quer dizer, em relação ao uso do smartphone, por exemplo, que virou uma epidemia, que afasta muitas vezes as pessoas do diálogo, mesmo elas estando numa mesa, né, de bar, teve uma iniciativa, por exemplo, de um restaurante no exterior, e que eu acho que pode ser copiada, pode ser adaptada no Brasil, onde ele premia, por exemplo, né, com redução no preço do que ele serve, né, do consumo, do cardápio, aqueles que não usam o celular e que partem para o diálogo direto,
né, dentro do estabelecimento. Olha que interessante. Então, ao invés da gente criminalizar, ao invés da gente querer reprimir, por que não estimular um outro tipo de comportamento e valorizar, né, colocar em evidência? Eu acho que esse caminho, ao invés de querer proibir o rolezinho, por que não entrar em contato com os líderes? Por que não discutir formas de integração, né, de valorização cultural? Eu acho que esse caminho, não existe uma receita, mas existe caminhos possíveis e viáveis, né, mais característicos da nossa civilização, do que a gente pode chamar de civilização, né, e não a estigmatização, que é um caminho que é um caminho perigoso, né, e que pode fazer com que a nossa sociedade desague cada vez mais num abismo, né, que já estamos, de certa forma, de desigualdade, né, e de confronto, né, pela criminalidade, pela insatisfação, né, pela intolerância, né, pela falta de diálogo, pela falta de argumentação. E aí nós vamos alimentar ainda mais as estatísticas, né, criminais, as estatísticas policiais e judicializar ainda mais as nossas relações. Sendo que nós precisamos humanizar. Quando nós começamos a falar aqui da história do rolezinho, o rolezinho só espalhou pelas outras cidades brasileiras a partir do momento que houve a primeira reação da polícia, da segurança em São Paulo. Foi aí que surgiu em Belo Horizonte e outros lugares. Inclusive está previsto o que a gente chama de rolezão, né? Que o movimento Sem Teto, em solidariedade a esse movimento, pretendem também se espalhar. Então, cada vez que nós agredimos, né? Cada vez que nós viramos as costas, cada vez que nós apresentamos como resposta a esse grito de socorro, que era pacífico, né? É preciso que a gente deixe isso claro, começou pacífico, mas que a gente, com a nossa visão preconceituosa, né? E a nossa falta de cultura, né? E de reflexão, a nossa inabilidade social, apresentamos como resposta a isso, né? O resultado é o quê? Mais agressividade, mais intolerância, né? E aí a gente não sabe onde isso vai desaguar. Porque mesmo que você sufoque esse movimento de alguma maneira, ele vai migrar para outro. Porque o problema é muito anterior. Nós estamos discutindo sintoma. O sintoma se transforma, né? Ele migra para outra parte. Então é preciso tratar, na verdade, as causas, entender como é que o movimento se instalou, né? Quais são as reivindicações, o que eles desejam e qual é o papel do Estado e dos outros entes, né, que fazem a sociedade funcionar, particulares e públicos, numa parceria para fazer com que a sociedade seja uma sociedade pacífica realmente, seja uma sociedade onde as pessoas se sintam pertencentes, independente do extrato social, e não se sintam condenadas a ficar no seu quadrado ou cada macaco no seu galho, né? Que isso aí são expressões que consolidam aquela ideia, né? A ideologia de segmentação, né? Olha, tá tudo bem com você desde que você fique no seu lugar. Mas qual é o seu lugar? Né? Quer dizer, no seu lugar de negro, no seu lugar de gordo, no seu lugar de baixinho, no seu lugar de idoso, né? Mas o seu lugar é longe de mim. Né? Aí não dá. No seu lugar é que me dá conforto de ter distância de você, de não conviver com a sua diferença, de não ter que rever os meus conceitos. Isso é uma sociedade doente. E nós precisamos pensar nisso. Hudson, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui ao Cultura Entrevista trazer as suas reflexões, as suas falas duras que levam as pessoas, suponho que deve servir para levar as pessoas a refletir um pouco mais sobre... Eu que agradeço e continuo à disposição dos seus telespectadores, né, através das redes sociais, à disposição da TV Cultura, para quantas oportunidades forem necessárias. Legal, mais uma vez, muito obrigado. Deixa eu aproveitar o programa de hoje, eu quero mostrar para você uma situação que eu vi no sul da Bahia. Eu estive recentemente lá, na primeira semana do mês de janeiro, e lá ocorreu um fenômeno que foi pouquíssimo divulgado. Alguns sites lá da região divulgou isso que ocorreu lá na Bahia. Eu queria que você visse isso, tem a ver com a força da natureza. Está a 610 quilômetros aqui, mas vale a pena também para a gente parar e pensar assim, quanto que nós somos pequenos diante da força da natureza. Vamos ver. Essa aqui é a barra do rio Jucuruçu. Você que anda em Prado, no sul da Bahia,
certamente já andou por aqui. Agora, eu não sei se você sabe a mudança que houve aqui nessa região. Antigamente, você podia sair da cidade para o sul e vir caminhando pela praia na beira do mangue. Tá vendo o mangue ali? Havia uma faixa de areia aqui, correto? Havia. Veja o que ocorreu. O dique que separava o mar do rio Jucuruçu rompeu aqui nessa área. Aproximadamente 400 metros de distância separa agora a nova barra do rio Jucuruçu daquele lugar onde existia a famosa Toca do Camarão. Você se lembra da Toca do Camarão? Um restaurante que tinha na beira da estrada que pertencia ao La Isla Resort? Muito bem. E por falar nisso, olha a situação. Aqui o dique rompeu, correto? Havia uma passagem aqui, você lembra? Agora não tem mais. Olha o que houve aqui. Aquela parte da frente do resort está totalmente destruída pela força das marés. O resort ainda existe, ele está funcionando, mas caiu o movimento de turistas. O morador daqui disse que houve muito desemprego, porque o número de turistas reduziu e a empresa tomou a iniciativa de também demitir funcionários. É a força da natureza, o que é que as pessoas podem esperar que um dia vai ocorrer. Imagina isso aqui, eram mais de 400 metros de pista na beira da praia que virou isso aqui, ó. O dique de areia rompeu e juntou-se com o rio Jucuruçu, que é esse rio que passa aqui. Ele vem lá de cima, lá do sertão da Bahia, desce por aqui. Ali no fundo você tem a cidade de Prado e é também o local onde os barcos de pescadores e turistas ancoram. Os barcos desciam pelo rio antigamente, passavam aqui em frente a esse hotel e desciam por ali, ó. Muito bem, essa é a situação lá do mar que invadiu a área do rio Jucuruçu e provocou aquilo ali. Agora vem o problema do desequilíbrio, né? A praia de Prado agora recebe com maior intensidade a água do rio Jucuruçu. A água de Prado sempre foi uma água muito clarinha, verde, coisa e tal, e agora está com a água escura do rio. Diminuiu a salinidade e, como vimos ali, lamentavelmente, os peixes mortos. Isso dá pano para manga, né? Mas rapidamente, como nós temos pouco tempo nesse momento, o que eu posso dizer é que isso é resultado, é outro sintoma, né? Do que a gente chama de anos de chamar os ambientalistas e pessoas sérias, né? Que alertavam sobre o assunto, sobre a ocupação irregular. E aquele resort que você mostrou ali, certamente ele foi construído em situação irregular. A margem do rio, praticamente dentro do rio. Sim, e ocupando um espaço que deveria ser público, né? Porque hoje você tem demarcação de areia por alguns resorts, alguns hotéis de luxo e assim por diante, que são construídos em áreas próximas a manguezais, que alteram o ecossistema. E os ambientalistas, quando dão o seu alerta e fornecem o seu conhecimento, o seu estudo antecipado a isso, são chamados de ecochatos, biodesagradáveis e assim por diante, na verdade. O resultado é isso, e não é só, né, em Prado, isso foi em Prado, né, na Bahia, isso, sul da Bahia, mas em outras situações, como Piúma também está padecendo disso, porque você mexe aqui numa ponta, provoca desordem, não só aqui, mas como repercussões ao longo da costa. Conceição da né? Barra, dos Jaúnas também, no Espírito Santo tem Sim, e só para terminar rapidinho, quando a gente fala de comportamento, a gente vê essa preocupação de parte da burguesia e da elite brasileira, né, com a invasão dos seus templos de consumo pelas pessoas da periferia, né, de acordo com o que nós falamos, os tais rolezinhos. Eu acho engraçado que nós deveríamos nos preocupar com outras coisas. Eu estive no início do ano em Cabo Frio, onde há um esforço a gente vê, né, que há um esforço da administração municipal de valorizar a estima da cidade, de desenvolver o turismo, etc, mudança na orla e coisas do tipo. Mas um fenômeno que eu achei de comportamento, né, muito interessante e preocupante, né, você pega uma cidade aí com 100, 200 mil habitantes, que é o caso de Cabo Frio, que teve 1 milhão, né, 1 milhão de habitantes na área, circulando, sobretudo no Réveillon, e com shows todo dia durante mais de uma semana, né, você via todos os dias casais de todas as classes sociais, inclusive da classe média alta e média, levando crianças de 5 anos, 4 anos, 3 anos, crianças de colo, com carrinho,
E não era um ou dois, não, dezenas. No meio daquela bebedeira toda, né? No meio daquele tumulto, aquela concentração enorme de pessoas, que é uma concentração de risco, onde se houvesse qualquer tipo de tumulto, essas crianças não teriam nenhuma chance, né? E outra coisa, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, no meio de bebida alcoólica, som alto e assim por diante. É isso que nós queremos? É isso que é adequado? Onde estava o Ministério Público? Onde estava o Comissariado de Menores? Onde estava o Conselho Tutelar? Onde estava a defesa do ECA? Onde estava essa sociedade moralista? Né? Eu perguntaria exatamente isso, onde estava a consciência dos pais. Exatamente. Né? Então, acho que isso são coisas que nós precisamos rever, né, no nosso comportamento, como é que nós nos relacionamos, como é que nós educamos essas gerações, né? Porque é isso que vai determinar o andamento ou o desandar, digamos assim, né? As anomalias e as dificuldades que a nossa sociedade vai enfrentar. Ok, mais uma vez obrigado. O Cultura Entrevista fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana.